A gente segue com mais informações. Durante a agenda em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, nesta quarta, o presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro fez severas críticas ao Tribunal Superior Eleitoral e ao PT em razão de suas inserções que, segundo a campanha do presidente, deixaram de ser exibidas principalmente em rádios das regiões Norte e Nordeste. O chefe do executivo afirmou que as irregularidades prejudicaram sua campanha e levantou dúvidas sobre o envolvimento do partido de Lula no caso. Sou vítima mais uma vez. Onde poderia chegar as normas opostas, nada chegou. E não será demitido um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas, mas lamentavelmente PT e TSE têm muito que se explicar nesse caso. Além de Bolsonaro, especialistas e políticos também falaram na possibilidade de fraude eleitoral. Vale lembrar que fraude eleitoral é a intervenção deliberada numa eleição com o propósito de impedir, anular ou modificar os resultados reais, favorecendo ou prejudicando alguma candidatura, partido ou coligação. Você, Figueiredo? Olha, pela definição, Vitor, que você está falando de fraude eleitoral, o que nós precisamos descobrir agora é se houve dolo, né? O que é o dolo? É a intenção do mal feito. Porque a irregularidade aconteceu. Nós estamos aqui agora, um tweet que acabou de sair do Fábio Weingarten, ex-ministro das Comunicações, né, e agora na campanha do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, está aqui: cada enxadada uma minhoca. Bastou levantarmos os dados de Minas e os resultados confirmaram o tamanho do problema. Apenas entre os dias 7 e 14 de outubro, 90% das rádios exibiram 15.101, estamos falando de 7 dias, 15.101 inserções a mais para o PT. É um escândalo sem precedentes. E aqui ele coloca aqui as imagens e o resumo do quadro de Minas Gerais. Ou seja, não estamos falando de um assunto isolado no Nordeste. Nós estamos falando de forma generalizada. Agora, você imagina, Vitor, no estado onde nós estamos, onde a maioria das pesquisas, lembre, pesquisas que favoreceram o Lula no primeiro turno, mas estas mesmas pesquisas apontam um empate técnico neste momento. Ou seja, nós sabemos que a eleição está disputada. Os trackings das campanhas todas mostram uma situação disputada. Estatisticamente está difícil avaliar quem está na frente nesse momento. E aí você fala em Minas Gerais, o colégio eleitoral onde o Lula teve mais votos no primeiro turno. Você está falando de apenas em 7 dias, 15.101 inserções a menos para a campanha de Jair Bolsonaro. Isso precisa... isso não pode terminar com a exoneração de um servidor que, aliás, segundo o próprio TSE, nem tem nada a ver com essa história. Onde está a manifestação real do tribunal? O tribunal está dizendo que não tem absolutamente nada a ver com isso, Vitor. O tribunal está dizendo que não tem nada a ver com isso. Agora, se não tem nada a ver com isso, as perguntas que não calam, ora, por que tinha um servidor coordenando esse processo, se eles não são responsáveis por isso? Ora, quem envia os mapas para as rádios? Por que tantas rádios estão reclamando que recebiam informações erradas? Por que o servidor que coordenava esse processo, se o TSE diz que não tem nada a ver com isso, por que o servidor que coordenava esta área diz no seu depoimento que a fiscalização era falha e ele já havia reiterado inúmeras vezes desde 2018 isso para os seus supervisores? Ele deu nome aos bois. Não sei se a gente vai falar aqui dando nome aos bois e quem são os bois, mas nós precisamos continuar descobrindo e apurando quem são os responsáveis por isso, com uma tarefa muito difícil, Vitor: descobrir o que fazer. Porque
Eu volto a dizer, o papel do Tribunal Superior Eleitoral é a condução do processo e a garantia de que nós teremos eleições limpas, justas, isônomas ou isonômicas, como preferirem, e nós não teremos. No domingo, essas eleições que nós teremos no domingo, se tivermos eleições no domingo, espero que tenhamos, já não serão mais desta forma. Não são mais justas. Quando apenas em 7 dias ou 14 dias um candidato tem 150, 15, 50 mil inserções a menos, não há justiça mais nesse processo. Não há isonomia. Isonomia significa que os dois lados têm a mesma condição. E não é essa a realidade que nós temos. E quem vai pagar por isso? Qual é a solução para isso? Ora, não tem como mesmo que você apurasse e chegasse à conclusão agora, com 2 dias faltando de inserções, mesmo que Jair Bolsonaro dominasse as inserções, isso não seria ainda assim isonômico. Por quê? Porque o processo de convencimento do eleitor, e é para isso que servem as propagandas servem para conscientização e convencimento, ele é um processo gradual, que deveria ter acontecido ao longo do tempo. Então, os horários de distribuição são horários estratégicos feitos dentro de uma campanha, as mensagens que são passadas, a comunicação. O eleitor não pode descobrir agora, 2 dias antes da eleição, porque ele sequer tem tempo para se comunicar com a sua sociedade no seu processo de convencimento. Então, o tamanho do prejuízo, como disse aqui o integrante da rádio que nós entrevistamos, o tamanho do prejuízo para a campanha de Jair Bolsonaro é enorme. Então, o que faz? Adia as eleições por mais 30 dias? Ora, nós já fizemos isso, inclusive no pleito passado, por um motivo muito menor. Inclusive sem razão de ser. Agora, nós vamos fazer isso, vamos deixar de fazer isso agora? Se fizermos, a pergunta que eu me faço é: o Brasil sobrevive a mais 30 dias nessa tensão? Você que está em casa, com o coração na mão, você sobrevive a mais 30 dias? O que será que farão nesses 30 dias? Repare, Vitor, hoje eu estou fazendo muito mais pergunta do que dando respostas, mas é porque eu acho que o momento é um momento de questionamento. Perfeito. E o Fábio Weingarten, citado agora pelo Figueiredo, de quem a gente leu o tweet há pouco, a gente vai entrevistar daqui a pouquinho. O Fábio Weingarten vem aqui, participa já ao vivo com a gente aqui de Os Pingos nos Is. Você, Zé, sobre essa reação do presidente Bolsonaro no discurso de hoje lá em Teófilo Otoni, em Minas Gerais? Fechou, Zé? Ô, Vitor, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem que tomar tempo precioso aí dessa reta final de campanha para se defender e principalmente para, mais uma vez, questionar o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão que executa, que coordena, que regulamenta e depois recebe processos e julga, né? Esse superpoder. E mais uma vez o presidente, em vez de estar lá nessa cidade linda de Teófilo Otoni, perto de Medina, ali na região do Vale do Rio Doce, Medina é no Vale do Jequitinhonha, né? Em vez dele estar dizendo sobre a benfeitoria que fez na região, sobre o processo que ele fez de evolução no atendimento em vários setores, está falando de agressões contra a campanha dele e de desequilíbrio. E isso por si só já é uma complicação na campanha. Eu volto a dizer aqui de que a jurisprudência da Justiça Eleitoral, eu acompanhei vários julgamentos em que o principal ponto no debate e na decisão final de cassar ou não um governador é sobre se aquela irregularidade interferiu no resultado final, né? Se houve a capacidade de mudar tantos votos que pudessem interferir no processo final. Nós estamos, e é a pergunta que a gente escuta sempre, como está a campanha? A campanha está aberta, ou seja, quem ganhar vai ganhar por pouco ali, que a disputa está bem equilibrada. Então, qualquer mudança, qualquer desequilíbrio, é claro que vai interferir e vai mudar, há a possibilidade pelo menos, de mudar o resultado final. Nós estamos vivendo um momento de comunicação e isso atinge na parte principal de uma campanha, que é a comunicação. Houve, inclusive, uma proposta do grupo do presidente Jair Bolsonaro de equilibrar, não colocando no ar campanhas, inserções do PT. Isso equilibraria, mas isso não foi aceito. E volto a dizer que, apesar do levantamento em 2 empresas de auditoria, né, o TSE não acreditou, então deveria mostrar não
A campanha foi no ar, foi ao ar. E nós estamos aqui com a prova disso, o mapa disso, e foi tal hora e tal hora. Quer dizer, não tem, ou seja, perdeu completamente o controle. Então, para que serve essa Torre de Marfim, esse palácio enorme aqui? E vários funcionários em cargos de comissão. Funcionário público em cargo de comissão é como o Alexandre Machado, ele é funcionário público, né, publicado no Diário Oficial, e tem os terceirizados também, e ele é funcionário público, apesar de não ser de carreira, não ter feito o concurso, mas é um funcionário público. E veja que o poder tem essa possibilidade de contratar especialistas. E aí vem dizer, o último comunicado do TSE, é de que o Alexandre será alvo de um processo, de um inquérito, e que ele está se defendendo, acusando o próprio TSE. Ele, repito, foi contratado como assessor, e isto aqui significa, é um cargo de confiança, né? É um cargo de natureza especial, de confiança. Não é um que fez um concurso e apareceu, não. É um cargo de confiança. Só se contrata um assessor de confiança quando ele é de confiança. Portanto, não faz sentido essa defesa do TSE. E insisto em dizer que o presidente está certo e desconfiar. Se houve erro, isso não acontece por acaso. Coincidências assim são impossíveis, né? E aí voltamos à figura do jabuti. Ele não sobe em árvore. Se você vê um jabuti em cima de uma árvore, dizem os políticos aqui, ou foi enchente ou mão de gente. Mota. Zé Maria, mais uma vez, encontra a expressão que eu estava procurando. É o jabuti. Tem muito jabuti nessa história. E aí a gente vê como o presidente Bolsonaro paga um preço alto por jogar dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Os seus adversários não fazem isso. Esse episódio tem mais esse aspecto sinistro. Como é que se pode disputar uma eleição com um adversário que não segue regras? Como é que se pode disputar uma eleição se o cumprimento das regras pelo seu adversário não é fiscalizado? O adversário, inclusive, já fez inúmeros pedidos à justiça, a maioria deles atendidos, às vezes até de uma forma considerada por muitos juristas como inconstitucional. Até a volta da censura foi pedida e concedida. Por isso, em cumprimento a uma decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos aqui impedidos de comentar ou fazer qualquer tipo de referência a alguns fatos envolvendo o candidato do PT à presidência da República. E aí eu pergunto, quanto tempo até que a menção a esse episódio das rádios também seja proibida? Será que esse episódio vai finalmente abrir os olhos das pessoas que buscam uma equivalência moral entre o presidente e o seu adversário? Será que essa potencial manipulação de propaganda eleitoral é a explicação que faltava para resultados eleitorais que de outra forma são incompreensíveis? Tudo isso precisa ser respondido, mas o mínimo que se espera agora é uma explicação clara e rápida, que todo eleitor brasileiro possa compreender e aceitar. Tomé. O presidente, ele fez o seu desabafo, pois nós chegamos no absurdo do absurdo. Seria uma obrigação do judiciário resgatar a nossa pátria. Vocês são os guardiões desse país. Vou repetir, vocês deveriam ser os guardiões desse país. E é um fato, não há isonomia. Nós não temos isonomia no Brasil. Está desumano. Essas eleições estão evidentemente desumanas e parece que o TSE não faz nada. Considera um presidente um nada, um indigno, um sem valor. Eles rebaixam esse homem materialmente e moralmente todos os dias. É o que nós vemos. Está claro para o Brasil inteiro isso. Vejam o que aconteceram nas pesquisas no primeiro turno. A grande maioria dos institutos, principalmente os de esquerda, davam 14 pontos percentuais para o PT, para o Lula. O que foi feito sobre isso? Nada. Continuam aí trabalhando. Imaginem só se fosse ao contrário. Nós não vimos
hoje, nenhuma matéria importante da Globo, da Folha, falando sobre o que aconteceu, falando sobre a exoneração, falando sobre as acusações gravíssimas que podem impugnar as eleições do nosso país com crime eleitoral. Nada se fala sobre isso. Esse é o Brasil que nós vivemos. E o presidente está totalmente acuado, está tentando fazer o seu trabalho, tenta colocar a verdade para a nação brasileira, mas tudo é distorcido como sempre. E as informações, caso isso tenha acontecido, que foram para o Nordeste do Brasil, que teoricamente tem o maior número de votos do PT, pode estar direcionando as eleições presidenciais do nosso país. E a pergunta que fica, quem é que vai tomar uma postura? O próprio TSE, que está sendo acusado, vai se defender dizendo que o quê? Que todo esse material que foi entregue, essas pesquisas que foram feitas, essa auditoria que foi feita não tem valor? É eles que vão dizer se tem valor ou não tem valor? Nós temos que ter alguma forma de podermos defender a nossa nação com transparência. E não estou aqui imputando nenhum crime, não. Eu estaria tendo o mesmo discurso se isso estivesse acontecendo com a esquerda. As eleições são sagradas, a democracia de um país é sagrada. E mais do que isso, ainda estão tirando o nosso direito de expressão. Em mais de 80 anos do Grupo Jovem Pan, nunca esse grupo foi calado. Aqui há uma pluralidade sempre de ideias, de esquerda, de direita, todo mundo pode falar e hoje tem palavras que nós não podemos dizer. E não são palavras que inventamos, acusações falsas. São simplesmente a verdade do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Me parece que há um conluio nesse país para poder eleger novamente o PT. Eleger novamente o homem que nós não queremos que volte, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Muito complicado tudo isso. Bom, a partir de agora, como toda quarta-feira, junta-se aqui à bancada Alexandre Garcia, também vai trazer suas impressões sobre esse caso. Boa noite, Alexandre, bem-vindo. Boa noite, Brown, boa noite, meus companheiros de pingos de programa. E olha só, eu acho que é uma bomba que estourou nas mãos do TSE. Né? Inclusive, eu ouvi diretores de rádio falando em seus próprios programas, dizendo que foram enganados, que são vítimas dessa história. Né? 154 mil inserções, principalmente em rádios do Nordeste, principalmente na Bahia, onde o Lula teve a maior diferença sobre Bolsonaro. Né? Eu acho que isso é muito grave, se for comprovado, né? Porque está sendo comprovado por auditoria. Né? Todo anunciante faz auditoria. Eu trabalhei em rádio, locutor de rádio na minha juventude, né? Tinha auditoria. A propaganda da transportadora, da loja, da indústria, do produto, eles queriam saber quando, a que horas foi publicado, porque estão pagando. Mas não é o TSE que controla isso? Não está controlando? Não sabia? Que estranho. Né? Eu não estou falando de má fé, não. Falta de controle. Né? Os donos das emissoras dizem que foram vítimas de uma certa enrolação nessa história. Isso é muito pesado, porque vicia o processo eleitoral, que já está viciado pela censura, já está viciado por uma série de outros desequilíbrios que contrariam a isonomia que, teoricamente, deveria ter sido praticada pelo TSE. Eu costumo lembrar da administração Marco Aurélio Mello, no TSE, administrou a eleição e ninguém notou a presença dele. É aquele juiz que num clássico não aparece, a gente está vendo o jogo, ele não aparece. Agora parece que os juízes do TSE são mais importantes que os candidatos, mais importantes que a eleição, mais importantes que os eleitores. E não adianta reclamar, o Tomé falou de reclamar para quem, não adianta, porque inclusive eles votam neles mesmos. Vê o caso dessa resolução dos superpoderes do TSE. Foi para o Supremo para julgar, porque afinal o Procurador-Geral da República viu meia dúzia de deficiências em relação à Constituição, infringindo a Constituição 6 vezes. Aí foi lá e o Supremo confirmou. Só que entre os votos do Supremo estão os votos dos 3 ministros do Supremo que estão no TSE, votaram a favor deles mesmos. Isso qualquer estudante de primeiro semestre de Direito sabe que não tem nada a ver. Isso é inadmissível. Né? Aí esse funcionário, sai o funcionário, é exonerado de repente, né? Porque comunicou lá a chefe dele. Né? Interessante que a chefe é casada com um assessor de
Alexandre de Moraes. E quem teria mandado demiti-lo é o secretário-geral do TSE, que era secretário executivo de Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça. Então, eu acho que lá no artigo 37 está muito claro que uma das características do serviço público é a impessoalidade, além da publicidade, né, de fazer as coisas às claras. Agora, a gente tem que saber o que foi que houve. Será que tem remédio? Vai ser difícil. Interessante que o ministro Alexandre de Moraes, como presidente da Justiça Eleitoral, foi um juiz que recebeu o queixoso de má vontade. Já falou que isso é apócrifo, isso, na verdade, é crime, estão fazendo uma denúncia aí para tumultuar a eleição, isso é crime, né? Eu nunca vi um juiz proceder assim, já recebi a queixa desse jeito. O juiz tem que ser imparcial, né? Aliás, o que o juiz recebe é do Ministério Público, né? Aqui no Brasil já não tem mais Ministério Público, passaram por cima do artigo 129, que fala da essencialidade do Ministério Público no 127, 129 diz que o Ministério Público é que tem a iniciativa dos processos, né? Para isso que existe a Constituição. Hoje eu vi o pessoal lá no Senado tentando sacudir o Senado, porque o presidente do Senado está imóvel sobre os requerimentos, para ver se corrige, se a gente volta à Constituição, volta ao devido processo legal, né, volta às garantias constitucionais, né, volta aos três poderes, e não um poder só, que ao mesmo tempo é polícia, é Ministério Público, é juiz, é legislador, é constituinte. Aliás, uma resolução, me desculpa me alongar assim, uma resolução do TSE entra em vigor imediatamente. E eu vejo aqui o artigo 16 da Constituição, está aqui na minha mão, artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. E essas resoluções, como a gente sabe, têm força de lei.